Então, pessoal, na última aula, então, eu já tinha falado um pouco, né, sobre o bombeio por cavidades progressivas. Hoje, então, a gente vai entender um pouco melhor. Eu até encontrei lá um material de alguns problemas que pode ter no rotor. Depois eu também vou atualizar esse material de elevação. Acho que desde o ano passado que eu não atualizo ele. Já tenho que rever um pouco esses slides, melhorar alguns aspectos. Então, a primeira diferença que a gente tinha visto é que esse daqui não é um método alternativo de bombeio, ou seja, ele não faz esse movimento, ele faz um movimento rotativo, tá? Então, nós temos vantagens e desvantagens. Então, a vantagem é que ele é a primeira alternativa ao bombeio mecânico. Então, ele consegue trabalhar com fluidos viscosos, tá? Ele ele tem uma capacidade volumétrica maior também, ele consegue produzir mais óleo. Então, essas daí são duas vantagens assim características do bombeio por cavidades progressivas. Lembrando que cavidades, esse nome né, se deve a que nós temos o rotor, que é esse parafuso sem fim aqui, tá vendo? Ele tem essa disposição helicoidal, ele vai seguindo aqui. Eu tenho até uma miniatura dele, acho que está no meu armário aí no IF. Vou até, quando a gente voltar a ter aula presencial, eu vou mostrar para vocês. E aqui é o elastômero, é um tipo de borracha, tá? Ela cede um pouco, se você pressurizar ela, ela fica mais compactada. E isso daqui, esse espaço vazio entre o rotor e o estator, que a gente chama de cavidade. Então, progressivas é porque quando pressurizado, isso daqui vai rodando, ela vai para outra parte. Então, ó, são bombas de deslocamento positivo, ou seja, ela só tem um sentido, tá? Ela não foi feita para trabalhar deslocando fluido para cima ou para baixo, ela só tem um sentido, então uma bomba de deslocamento positivo. Composto de um rotor metálico, de forma de parafuso sem fim e de um estator. As folgas existentes de rotor e estator formam o volume da cavidade. A rotação do motor produz o deslocamento dos fluidos dentro da cavidade. Então aqui são diferentes rotores, com diferentes diâmetros, diferentes comprimentos, para diferentes estatores. Então isso daqui é um operador mostrando lá como é que fica a bomba depois de vedada para ser instalada aí no fundo do poço. Então aqui é uma disposição geral para se entender como é que fica lá da cabeça do poço até lá embaixo, lembrando o revestimento condutor, de superfície, intermediário, produtor. Aqui nós temos as sapatas, né? Aqui está devidamente cimentado. Repare que o cimento não necessariamente tem que vir até o topo, né? Poços mais antigos você cimentava aqui tudo, né? Aqui o cimento já para por aqui, já é o suficiente, mas tem que ser testado a pressão disso daqui para garantir a integridade do poço. Então nós temos as válvulas masters, as swabs, as wings trabalhando aqui. Então aqui o pistão ele cria uma zona de menor pressão, facilitando a ascensão do fluido. Então ela tem um deslocamento contínuo quando comparado com o bombeio mecânico. Então no bombeio mecânico ele vai depender do ciclo. Então pode não ser tão constante a produção do bombeio mecânico quando comparado com o bombeio por cavidades progressivas, tá? Mas esse daqui você tem uma fluidez mais contínua. No bombeio mecânico, aí vai depender muito, porque normalmente o bombeio mecânico o poço não é surgente, né? E aqui por cavidades progressivas ele também pode não ser surgente, mas a tendência é que aqui você tenha uma constância de produção maior. Então, esse aqui é um videozinho que explica esse princípio de funcionamento. É também da Weatherford, que ela mostra lá o sistema de bombeamento por cavidades progressivas, aí mostra aqui na cabeça do poço como é que fica. Aqui essa distribuição, que seria daqui o motor, distribuição que seria ali as válvulas suaves, aí descendo no poço, revestimento, aqui a coluna de produção.
a coluna de hastes que vai conectar o rotor. Repare que ele tolera um ganho de ângulo, isso daí já é uma vantagem também em relação ao bombeio mecânico. Então aqui dentro ó, nós temos de vermelho representando o óleo, né, o petróleo. Isso daqui é o painel de controle elétrico. Ele dá o comando lá para o motor que está na superfície. Na verdade, motor e subsuperfície, né? Para o sistema, o motor que vai rotacionar, né? Não o que vai levar. Então, tá vendo? Olha aqui, as cavidades sendo preenchidas progressivamente, né? Então, tá vendo esse parafuso sem fim, o movimento que ele cria? Então, interessante, tá vendo? Então, reparem que nós temos uma maior continuidade da produção. Aqui é um outro vídeo, é um ensaio de laboratório, para vocês verem aqui como que funciona. Então aqui, ó, o topo do motor ele fica esse movimento, né? Aqui o fabricante até vai mostrar ele trabalhando nos dois sentidos, mas aqui é só para demonstrar a capacidade, né, da bomba, mas só para demonstrar força, né? Demonstrar resistência. Ela consegue inverter o sentido, mas ela não é feita para trabalhar dessa forma. Da mesma forma que sei lá, um carro ele tem a ré, você não vai andar por longos trechos de ré. O carro não é feito para isso, né? A ré ela não é feita para isso, ela tem um limite, né? A mesma coisa acontece com a bomba. Para uma emergência, para uma eventual manutenção, ela até produz no outro sentido, mas ela não é feita para isso. É um mecanismo de exceção. Aqui um outro vídeo também bem ilustrativo, mostrando o rotor trabalhando. E aqui algumas esferas são lançadas e mostrando como que elas preenchem a cavidade. Então essa daqui é a visão por cima, né, da ponta do rotor, mostrando o deslocamento dele. Esse deslocamento externo, né, e o que está acontecendo internamente. Então aqui são algumas unidades da Petrobras. Daqui era o logotipo antigo da Petrobras. Então, a cabeça de acionamento. Então, o principal objetivo é fornecer a energia mecânica necessária para movimentar a bomba, bem como sustentar o peso da coluna de haste. Essa sustentação também é importante, porque quanto maior a profundidade do poço, maior tem que ser esse suporte aqui, o tube hanger, né, que é o suspensor de coluna, que ele vai ter que suportar todo o peso dela. Então, isso é importante porque você pode acabar cedendo e tendo problemas. Então, assegurar a integridade do poço nesse sentido é importante. Então, a cabeça de acionamento ela é composta pelo motor, pelo redutor, aqui, conjunto de polias, correias, caixas de gachetas, haste polida, sistema de freios, de rolamento e lubrificação. Então, aqui, olha, essa ilustração é interessante, que é a coluna de haste de tubo. Então, como vocês podem ver, assim como o bombeiro mecânico, nós temos diferentes graus da haste. Então, do teor de aço carbono, liga, então eles vão ter pressões que eles suportam de forma mais adequada ou não. Então, aqui a resistência mecânica em PSI mínima e máxima, tá? Então, aqui algumas ligas de carbono, você vê que elas suportam maiores pressões. E a performance a depender do grau do aço em função da profundidade. Que profundidade em pés, né? Então repare aqui para um poço raso, né, com 1000 pés, aqui barris por dia. O F seria de field, né, que seria aí na condição standard, na condição de superfície. Então reparem que para 1000 pés, o grau K ele pode não performar muito bem. Então olha a capacidade, 3.500. Já o grau C e o grau D, ele consegue produzir aí um pouco, deve ser o quê? Uns 500, 600 barris a mais por dia. Né? Lembrando que cada barril tem 159 litros.
Então, 10 barris já seria 1.590 litros a mais. 100 barris seria 15 mil litros a mais. Então, se colocando aí pelo menos 5, então seria 120 mil litros a mais. Então é muita coisa, né? Então, para vocês verem que o investimento pode valer a pena você ter uma coluna de haste mais cara, mas ela vai suportar maiores pressões. Reparem que conforme eu vou aumentando a profundidade, eu vou diminuindo a capacidade de produção para a mesma coluna de haste, tá? Por quê? Aumenta a pressão hidrostática, aumenta as pressões dinâmicas, a perda de carga por fricção, ela vai aumentando também. Então, isso acaba gerando uma menor capacidade volumétrica do bombeio por cavidades progressivas em função do aumento da profundidade, tá? Isso daqui é uma perspectiva bem de engenharia mecânica, né? Então, essa parte de bombeio, de eficiência volumétrica, é, e os desdobramentos, né? Os porquês disso, que está voltado principalmente ali para a pressão hidrostática e as pressões dinâmicas, né? É bem engenharia mecânica, para quem tem interesse maior nessa parte da engenharia. Então aqui, ó, mostrando uma seção longitudinal do que seria o rotor estator, que daí a gente já viu, e essa seção transversal, olhando lá de cima. Então, conforme ele vai rotacionando, essa parte do topo, ela vai ocupando diferentes posições. Uma mais à direita, uma mais ao centro, uma mais à esquerda. Tá? Existem outros tipos de seção, mas eu acho que eu nem coloquei aqui porque não são tão comuns. Então, as principais características do bombeio por cavidades progressivas é essa habilidade de bombear óleos mais viscosos, como eu tinha falado para vocês. Em relação ao bombeio mecânico, ele tem um limite, tá? Até dada a sua mecânica de elevação, né? A haste fica muito mais susceptível. Aqui, então, a haste, o esforço dela vai ser rotacional. Lá vai ser alternativo. Então, a tração que ela vai receber vai ser bem maior. Então, quanto maior a viscosidade, maior vai ser a influência do gradiente hidrostático sobre a coluna de haste. Você vai estar mais susceptível a falhas. Permite trabalhar com elevadas concentrações de areia. Ele tolera mais porque lá no sistema de bombeio mecânico é contato aço-aço, quando eu tenho a camisa e o pistão. Então é aço tendo contato com aço. Isso, quando a areia entra, você acaba deteriorando muito mais rápido. Então a vida útil vai ser minimizada, vai ser reduzida. Já aqui a gente tem o contato aço-elastômero, ou seja, aço-borracha, que é rotor-elastômero. Então a cavidade ali, o desgaste é menor. Então ele consegue tolerar mais a areia, porque a areia, ela, quando em contato num sistema de bombeio como esse, ela vai gerar o que a gente chama de abrasividade, né? Então, esse atrito dos grãos de areia ali vai aumentar a temperatura, vai aumentar a deteriorização sobre a estrutura cristalina do material. Então, com o tempo de utilização associado, a gente está falando de petróleo bruto, né? Então, a gente tem vários contaminantes ali que vão deteriorando o equipamento até a sua ruptura. Sob condições apropriadas, pode trabalhar com gás livre, tem que ter um separador lá embaixo, ele não é feito para produzir gás, ele é feito para produzir óleo líquido. Então, o gás ele vai diminuir a capacidade de bombeio, mas ele consegue tolerar qualquer coisa. Já o bombeio mecânico ele é bem intolerante quanto a isso. Acarreta menor investimento inicial em comparação com outros métodos. Que lá o bombeio mecânico ele trabalha principalmente por diferencial de pressão. Ele é menos artificial, vamos colocar assim. Aqui já é um outro sistema.
Sistema mais avançado, mais complexo, mas a tecnologia, você consegue, ela é mais comum, vamos botar assim, né? Ela é menos rústica, apresenta simplicidade de instalação e de operação. Então, a parte da bomba, assim, da cabeça do poço, né? Ela é simples, ela não tem nada assim do outro mundo. O que muda um pouco é aquela forma helicoidal, você não faz em qualquer lugar, normalmente são empresas especializadas, mas ela ainda continua tendo uma boa flexibilidade. Requer mínima manutenção, a maior manutenção está justamente no elastômero, naquela borracha, devido ao desgaste. Principalmente se tiver areia, ele vai tolerando a areia, mas a manutenção vai ter que ser mais recorrente. Apresenta maior eficiência volumétrica, justamente devido à sua continuidade nela, ele não é tão intermitente como o bombeiro mecânico. Opera com motores de menor potência justamente por ser rotacional, por não ser alternativo, né? Quando é alternativo, você tem que, você vai brigar a todo momento contra a pressão hidrostática, então é sempre mais complicado. Gerando menor consumo de energia. Possui boa flexibilidade operacional, ele se ajusta bem a variáveis de condição de operação. Então, a depender da altura da vida do poço, a gente vai ter o aumento da produção de gás, ele é comum, até porque a gente está reduzindo a pressão do reservatório e é mais comum que aconteça uma variação das condições de operação, no caso aí da característica do fluido. A temperatura ela vai variar bem pouco, a pressão ela vai variar bastante. Então a pressão inicial do poço é diferente da pressão final. Então, a unidade de acionamento de superfície de pequenas dimensões e baixo risco ambiental. Os poços não são surgentes, né? Então, aqui então, ó, olha só esses outros rotores aqui, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo ali? Diferente daquela que é toda arredondada. Então você vê algumas outras possibilidades de rotores aqui trabalhando. Então vamos entender um pouco melhor essa eficiência volumétrica. Só um minuto, pessoal. Vou fechar uma porta aqui. Então o que essa ilustração está mostrando para a gente? Ela mostra aqui em metros cúbicos por dia, tá? Esse eixo aqui, e a diferença de pressão. Então aqui, olha, nós temos 10 metros cúbicos por dia sendo produzido. Isso seria 100% de eficiência na cabeça do poço, né? Então chegando lá, onde você tem esse diferencial de pressão aqui. Então, olha só agora a diferença de pressão a cada metro, né? Então, metros por elevação. Então, conforme a gente vai aumentando esse diferencial de pressão, a gente vai reduzindo a eficiência volumétrica. Então, olha aqui. Aqui já seria para 1.200 metros de profundidade, eu já tenho 20% de redução da eficiência volumétrica da bomba. E aqui, para 1.800 metros, eu zero, né? Então, para um bombeio por cavidades progressivas a 1.800 metros, aqui nesse caso, nesse estudo, aqui provavelmente são 10 cavidades que está sendo colocado. 10 cavidades, então até aqui 1.200 eu tenho redução de 20%, dá para trabalhar economicamente, é atrativo, ou seja, os custos que eu tenho ali de manutenção, os custos operacionais, né, o OPEX, ele é menor do que o lucro que eu obtenho. Mas se com 10 cavidades eu chegar a 1.800 metros, eu já zero, não tenho 100% de escorregamento, 100% de slip. Eficiência zero. Então olha essa outra ilustração aqui, ela deixa um pouco mais claro. Então olha o que está acontecendo. Nós temos aqui 4 cavidades, tá?
a diferencial de pressão entre elas é de 35 PSI, tá? Então, ó, 35 PSI. Então, 0, 35, eficiência volumétrica 85%. Tá? Isso aqui é 1.200 metros. A 1.200 metros, com 4 cavidades, eu tenho 85% do meu óleo sobe, 15% dele volta, escorrega. Tá? Agora, quando eu coloco aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 cavidades, tá? Eu consigo uma melhor distribuição de pressão dentro das cavidades. Então, a pressão aqui dentro é menor. Então, a pressão que esse fluido vai exercer sobre essa borracha aqui do elastômero é menor. Lembre que ele é uma borracha, então ele consegue comprimir. Então, tá vendo aqui esse contato aqui? Ele vai comprimir menos, tá? Aqui ele vai comprimir mais. Ao comprimir mais, ele permite o escorregar, voltar fluido, tá? Então aqui, como ele vai escorregar menos, ou seja, ele vai voltar menos, eu tenho uma eficiência maior. Então, ó, eu acrescentando maior número de cavidades, eu consigo um aumento, né, de 10%, uma melhora de 10%, e isso para 1.200 metros, tá? Então aqui com 7 cavidades e aqui com 4 cavidades, tá? Então essa daqui é a curva de eficiência volumétrica. Agora, a 1.800 metros, com 4 cavidades, eu não consigo trabalhar. Você vê que aqui eu consigo 85% de eficiência se eu tiver 7 cavidades. Tá? Então, esse estudo tem que ser levado em consideração porque o bombeio de cavidades progressivas ele precisa de um diferencial de pressão. Não tem como botar a pressão zero ali dentro. Tá? Então, tem um limite de incremento de número de cavidades. E cada caso é um caso, vai depender principalmente da viscosidade e da profundidade do poço. Da viscosidade do óleo e da profundidade do poço. Mas aqui a gente já tem um exemplo aí de como ficaria essa eficiência. O que eu estou tentando lembrar aqui é o que significa o 10, eu não sei se é o grau API, não está sendo dito aqui. Tá, aqui eu achei que era o número de cavidades, não, não é. Daqui a pouquinho eu lembro. Não sei se é grau API, porque aqui o número de cavidades está mudando, então não é. Ali os métodos tá certinho, eficiência, vazão, tá? É 10 grau API até poderia ser, mas depois eu vou confirmar, aí depois eu falo para vocês. Então, como definir o método a ser utilizado? Como eu falei aqui, o bombeio mecânico e o bombeio por cavidades progressivos, eles são tipo primos, né? Então, eles têm uma aplicabilidade muito semelhante em alguns aspectos e umas diferenças aí, principalmente um suporte, um ganho de inclinação, o bombeio por cavidades progressivas, ele tolera uma areia, ele tolera um gás, é claro que você vai ter que colocar alguns equipamentos, tolera fluidos mais viscosos, tá? Então, só aí ele já ganha em alguns aspectos. E tem a razão econômica também, né? Então, essas primeiras razões que eu coloquei para vocês são as técnicas. No fim, a econômica vai depender muito da condição do mercado, né? O mercado está muito dinâmico, né? A gente está sentindo isso daí na pele, o impacto aí no nosso dia a dia. Então, hoje é difícil você ter um projeto inviável, né? A verdade é essa. Com o preço do barril do jeito que está, o lucro é certo, tá? Então, é uma questão aí de botar um método mais adequado para você reduzir os custos. Mas, de qualquer forma, você vai lucrar. Então, hoje você não tem projeto aí operando no negativo. Então, a finalidade do poço. Então, é um poço o quê? Produtor ou injetor? Né? Produtor de quê? De água, de óleo, de gás. Localização do poço. Está em terra, está no mar. Tipo e qualidade da rocha. Então, é uma rocha que tende ao desmoronamento. Ela vai produzir muita areia. Tipos de fluidos presentes, né? Aqui a gente já falou, mas esses daqui, os contaminantes também tem que ser levado em consideração, principalmente por conta do elastômero, que fica lá na bomba de fundo, tá?
Profundidades e pressões envolvidas têm que ser levadas em consideração por conta da eficiência volumétrica, daquele número de cavidades que a gente viu lá, a gente vai perder capacidade de elevação. Vazões, sistema de elevação do fluido, também tem a ver com, está correlacionado com as pressões envolvidas, que vai acabar gerando desdobramento. Ele poderia ter colocado no mesmo tópico, né? O aspecto de segurança aqui é bem tranquilo, tanto bombeio mecânico quanto por cavidades progressivas, porque quando tem problema, o vazamento é ínfimo e é bem localizado. Você não vai ter derramamento de óleo em larga escala. Isso daí é para poço altamente surgente, ou em campos você está mega campos, né, que você está injetando água, ou gas lift, né? Mas a segurança tem que ser levada em consideração, porque embora você possa ter problemas locais ali bem pontuais, você ainda assim tem temperaturas ali que você pode ter queimaduras, né, no operador. Então esse tipo de cuidado tem que ser levado em consideração. Padronização dos equipamentos é importante, principalmente na empresa. Se você ficar sempre pegando equipamentos diferentes, depois para manutenção é sempre complicado. Então, se você tiver uma cultura local, uma cultura da companhia, da empresa, então você facilita na hora da manutenção. Então, o responsável pela manutenção ele já sabe mais ou menos quais são os problemas mais recorrentes. Tá? Então, aqui o espaço ocupado, por exemplo, só para vocês verem, né? Isso aqui tudo no Brasil, tudo no Nordeste, algumas unidades instaladas. O bombeio mecânico e o bombeio por cavidades progressivas. Então, repare que o impacto visual é bem menor. Aqui dados operacionais do bombeio mecânico. Então a profundidade, que é a True Vertical Depth, né, a profundidade verdadeira em pés, faixa de atuação de 100 a 11.000 pés, valores máximos 16. A produção de fluidos, né, barris por dia, no caso aqui em unidade standard de field, de campo, de 5 a 1.500 é a faixa típica, podendo chegar até 5.000 barris por dia. Temperatura aí em Fahrenheit de 100 a 350, podendo chegar a 550. Temperatura boa, né? Elevada. Resistente à corrosão, boa, excelente. Tolerância à temperatura, ele tolera bem. O problema de temperatura muito elevada é que vai aumentar o comprimento da coluna de aço. Opera com sólido regular para boa, isso daí é muito relativo. A densidade, tá vendo? Aquele 10 provavelmente é densidade. Qual é o grau aqui? 8. O acionamento da unidade de bombeio, a combustão elétrica, aplicação no mar altamente limitada. Tá? Para a plataforma, então, FPSO assim, esquece. FPSO é semi-submersível, navio sonda, não tem jeito. Talvez na fixa, mesmo assim, tem que ser muito raso, alguns poucos metros. Aqui, faixa operacional agora do bombeio por cavidade progressiva, você vê que a profundidade dele já é aumentada, olha lá, de 2 a 4.500, você vê que de 100 a 11.000, ele é a faixa típica. Então a faixa inicial dele já é alta, né? O valor máximo aqui 6.000, mas ele tem uma limitação também, mas ele já é mais voltado para essa fase intermediária. Produção de fluidos, ele é mais constante, temperatura de atuação é menor por conta de elastômero, resistência à corrosão regular, a gás ele tolera melhor, opera melhor com sólidos. Olha aqui a densidade do óleo. Também ela tem que ser menor que 35, né? Ela tem um range operacional melhor. Tipo de acionamento, combustão elétrico, aplicação no mar, você já ganha essa opção. A resistência à haste, daí a gente já falou, então imagina, essa resistência à torção, ela vai prejudicar bastante, é bem mais limitado.
Ó, temperaturas acima de 135 graus podem provocar separação do elastômero da camisa do estator, reduzindo o tamanho das cavidades e aumentando a fricção entre o rotor e o estator. Então é aquilo, é borracha, né? Então você vai aumentando a temperatura e ele vai embora. E aqui a diferença é econômica. Esses valores aí estão bem desatualizados, mas só para vocês entenderem. Que é aqui, ó, nós temos uma diferença, o bombeio aqui, ó, para 600 metros e para 5 metros cúbicos por dia. Então a comparação de custos, né? Então você vê aqui que o bombeio por cavidades progressivas ele é 21,5% mais barato. Para a mesma profundidade, para uma maior vazão, ele é 36% mais barato. Aqui para maior profundidade e para essa mesma vazão, ele é, olha, uma redução de 59%. E aqui, para uma maior vazão, 34%. Então você vê que aqui, olha, maior diferença. Então você vê como ó, a vazão e a profundidade ela vai impactar no custo operacional. Então aqui alguns outros cálculos, tá? Que levam em consideração também o custo de aquisição, a vantagem para o bombeio por cavidades progressivas em quase todas, bombeio mecânico e manutenção do equipamento de fundo. Então, quando a empresa ela quer botar e esquecer daquilo, né? Ainda mais uma empresa com vários campos grandes e pequenos, então ela quer isso, ela quer praticidade, no fim das contas. Tá? Mas repare aí que o valor presente líquido, né? Que você pega esses custos futuros, esses custos que você ainda não tem, e traz para o presente, né? Que aí você tem o VPL, valor presente líquido. Você já tem uma previsibilidade de qual é o custo anual, você já tem dados históricos que você pode se respaldar. Aí você traz esse valor para o presente, entendeu? Então você já imagina, você fala, pô, por ano eu vou ter um custo aí de 60. Né? Então você já deixa reservado 60 mil, então é o custo de oportunidade. Então esse 60 mil está parado, aí vai ficar parado aonde? Né? Ele poderia estar sendo investido no novo campo, na aquisição de novos equipamentos. Né? Então é um dinheiro que tem que ter reservado. E finalizando, os aspectos finais a favor do bombeio mecânico, é isso tudo que a gente falou, na verdade, né? Mas na verdade aqui só está escrito para ajudar vocês depois da consulta aí para resolver os exercícios. Mas é aquilo tudo que a gente já falou, a faixa de profundidade, resistência à corrosão da temperatura, manutenção do equipamento mais baixa, simplicidade operacional, continuidade operacional. Então, mas ele produz pouco, consome mais energia, o sólido e gás atrapalha muito, maior investimento inicial, manutenção de equipamento de superfície mais caro, não é indicado para fluidos muito viscosos, não é indicado para produção offshore. Que ele produz uma eficiência volumétrica maior, maior durabilidade, menor investimento inicial, melhor vazão para fluidos viscosos, manutenção de equipamentos mais barata, consumo, na verdade, menor aqui, né? Também pode ser usado offshore. Daqui é um grande ganho dele, né? Um dos grandes. Contra ter a faixa de profundidade menor resistência à corrosão, por conta do elastômero, maior gasto de equipamento de fundo, maior complexidade operacional, baixa continuidade operacional. Aqui é a quantidade de unidades instaladas. O bombeio mecânico no Brasil ele continua tendo aí a cada 100, né, 87 são bombeio mecânico. Só que quando a gente vai ver a nível de produção são os surgentes e o gás lift, né? BCS. Aí já se inverte. Quando a gente fala produção, esses daqui tem uma participação maior. Quando a gente fala em unidades instaladas, bombeio mecânico, principalmente devido à sua continuidade operacional. Na próxima aula, então, a gente fala sobre bombeio centrífugo submerso, tá bom?